Quando nós pensamos na Reforma Protestante, nós temos que considerar, em especial, qual era o ambiente no qual ela surgiu, ou qual foi o ambiente no qual ela surgiu. E o que nós tínhamos era um declínio moral da Igreja Católica, dos sacerdotes e especialmente do papado na época da Reforma Protestante. Havia pelo menos uma família com grande influência na Itália, a família Medici, e essa era uma família de mercadores, era uma família que tinha muita riqueza e que também era muito apreciadora das artes. E os Medici, eles tiveram uma tradição de papas sendo indicados a partir dessa família. E na época da Reforma Protestante, o Papa é o Papa Leão X, que era da família Medici. Então o que nós temos é um declínio moral do sacerdócio, uma corrupção das instituições da Igreja Católica e um foco muito forte num investimento de arte, vamos dizer assim. A Basílica de São Pedro foi construída exatamente nesse contexto, nesse ambiente. E para a construção da Basílica de São Pedro, o catolicismo romano passou a desenvolver uma prática muito grande, muito acentuada de venda de indulgências. Então esse é o contexto, o ambiente religioso lá do final do século XV, começo do século XVI, especialmente o começo do século XVI. E o primeiro grande nome da Reforma Protestante, como nós sabemos, é Martinho Lutero. O que acontece com Lutero? Lutero era um monge agostiniano, ou um frei agostiniano. A palavra monge parece que é uma expressão meio dúbia que ele usa ali na sua autobiografia, que faz, então, num determinado momento, uma viagem a Roma. E ele viaja a Roma muito, isso conta a biografia do Lutero, muito assim esperançoso, com muita expectativa do que ele veria lá na capital do catolicismo, e lá ele vê uma fé bastante formal, bastante fria. Ele vê sacerdotes que não correspondem à expectativa moral que ele mesmo tinha, e ele vê uma fé cega sendo praticada pelo povo, ele vê o povo sendo enganado. E aí então o Lutero ele se volta contra essa questão da venda de indulgências. Tem outras questões que preocupam também o Lutero, a própria consideração dos ortodoxos, da Igreja do Oriente, é uma preocupação que surge no pensamento luterano, e algumas outras questões por influência do Erasmo de Roterdã, que nós já consideramos, também passam a preocupar o Lutero. Em especial, o problema do arrependimento, que era compreendido como fazer penitência e não como mudança de mente, que é o que significa a palavra grega metanoia, traduzida por arrependimento, e também a questão do sacerdócio de todos os santos. Bom, esse é o ambiente que molda, que forja o jovem Lutero, até o momento em que Lutero prega as suas 95 teses contra a venda de indulgências na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Se ele de fato fez isso, se ele de fato pregou essas teses no dia 31 de outubro de 1517, é um ponto ainda controvertido. O fato é que ele lançou essas teses para debate acadêmico. E o objetivo inicial do Lutero não era se revoltar contra a Igreja Católica. O objetivo inicial do Lutero era levantar aqueles pontos para debate, a fim de que aquela questão fosse considerada e fosse revista. O Lutero queria, antes de qualquer coisa, mudar os procedimentos, mudar a forma de pensar dentro da Igreja Católica Romana. Bom, o que nós temos então, é importante só reforçar isso,
é uma opulência do papado, né? O papado começou a apresentar ou a se basear em uma teologia da glória, e isso vai ser confrontado pelo Lutero a partir da construção da ideia da teologia da cruz. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Neste momento, então, para avançarmos aqui no estudo, nós precisamos estabelecer basicamente 3 conceitos para que possamos compreender exatamente do que se trata esse contexto ou esse ambiente da Reforma Protestante. As ideias que nós precisamos estabelecer são as ideias de reforma magisterial, reforma radical e reforma católica, também chamada de contra-reforma. Bom, a reforma magisterial, ela foi aquela reforma iniciada por Lutero, que depois também foi levada adiante por Zwinglio na Suíça, Lutero na Alemanha, né? E por Calvino, João Calvino, também na Suíça. Por que essa reforma é chamada de magisterial? Porque, na verdade, num primeiro momento, os reformadores lá do norte da Europa não teriam nem mesmo conseguido levar adiante o seu programa reformador, que originalmente nem era exatamente um programa de antagonismo com a Igreja romana, mas um programa de tentar modificar as coisas dentro do catolicismo. Pelo menos essa era a perspectiva do Lutero inicialmente, mas a Reforma Protestante não teria ido adiante se ela não tivesse contado com o apoio da magistratura civil, né, dos governantes e dos juízes, dos magistrados civis. E é por isso que essa reforma é chamada magisterial, mas não só por isso, porque essa linha reformada, a linha luterana e a linha calvinista, aí é o calvinismo no seu pacote completo, né? Porque pode haver calvinistas que sejam calvinistas apenas no que diz respeito à doutrina da salvação. Mas os luteranos e os calvinistas considerados no seu pacote completo, então, eles são chamados de reformados magisteriais, ou essa é considerada a reforma magisterial, porque ela entende que há uma relação necessária entre a Igreja e o Estado. Não significa necessariamente união entre Igreja e Estado, embora isso tenha também acontecido na época dos reformadores, especialmente na Genebra de Calvino. Não significa necessariamente união entre Igreja e Estado. Então, a reforma magisterial, ela admite ou ela entende como positiva a separação entre a Igreja e o Estado, mas a reforma magisterial, ela ensina que há uma sujeição moral do Estado à Igreja. É uma espécie de reverberação, é uma espécie de ressonância das duas teses do Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Assim também é no catolicismo romano, certo? O catolicismo romano, pelo menos a sua corrente mais ortodoxa, né, mais tradicional, defende uma sujeição moral do Estado à Igreja. Então, não se fala nesse contexto, no contexto da reforma magisterial e no contexto do catolicismo romano, assim, de forma tradicional, pelo menos, não se fala em Estado laico. Tá? Mas eu estava concentrado na reforma magisterial. Nós também temos a reforma chamada radical. E os reformadores radicais eram os anabatistas. Os anabatistas, eles pregavam uma ruptura completa com todas os ensinos e as tradições do catolicismo romano, porque os reformadores magisteriais, eles mantiveram algumas práticas do catolicismo romano, como, por exemplo, o batismo de crianças, o pedobatismo. E os reformadores radicais, os anabatistas, eles defendiam uma ruptura com todas aquelas práticas e, na verdade, eles defendiam uma quebra total com a ideia de tradição da Igreja.
os reformadores radicais, eles entendiam que cada indivíduo é livre para interpretar a Bíblia sob a direção do Espírito Santo, claro. E isso é diferente da compreensão que o catolicismo romano tem a respeito da tradição da Igreja e também da compreensão que a reforma magisterial tem a respeito da tradição da Igreja. Então a reforma radical foi mais radical, especialmente nesse aspecto da tradição, porque os reformadores magisteriais mantiveram alguma coisa da tradição que veio a partir do catolicismo romano. E o que foi a reforma católica, também chamada de contra-reforma? É muito interessante essa nomenclatura reforma católica no lugar da expressão contra-reforma, porque quando nós usamos contra-reforma, parece que se tratou apenas de uma reação do catolicismo romano aos reformadores, de uma reação do catolicismo romano à reforma protestante. E não foi exatamente isso. Foi também uma reação, então foi também uma contra-reforma, mas, sobretudo, foi também uma revisão interna do catolicismo romano. Então, por exemplo, em razão da reforma protestante, não se permitiu mais que um não-sacerdote assumisse o papado. E isso estava se verificando por influência daquelas famílias ricas, especialmente da família Medici na Itália. Você tinha não-sacerdotes que assumiam o papado por conta de influência de dinheiro mesmo, de influência da riqueza daquelas famílias, ou daquela família. Então, esse foi um princípio, por exemplo, que motivou a Contra-Reforma, que nós percebemos na Contra-Reforma ou na Reforma Católica. E também a revisão das práticas internas. Surge aí a Companhia de Jesus, os jesuítas, né? E há uma ênfase maior dentro do catolicismo romano aos aspectos da espiritualidade e da santificação. Então, sob esse aspecto, a reforma católica, a contra-reforma, ela operou uma certa purificação moral e até mesmo doutrinária, algumas coisas que não eram muito claras do ponto de vista doutrinário e que até deram margem para a reforma protestante, foram esclarecidas ou foram consolidadas na perspectiva católica romana pela reforma católica ou contra-reforma. E aqui eu estou falando especialmente do Concílio de Trento. Então nós temos, nesse contexto, especialmente do século XVI, anos 1500, né, 3 reformas. A reforma magisterial protestante, a reforma radical dos anabatistas e a reforma católica ou a contra-reforma.